Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. Naquela do Homem do Foguete, no Homem do Tesla, é o Página Heroicast, enquanto naquela da fotinha lá que vocês conhecem, Páginas Heroicas Cast. Pedido importante aqui para vocês, se puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, ajuda demais. Curtam os nossos vídeos. E eu quero pedir desculpas aqui de antemão, porque os dois últimos vídeos o som saiu muito ruim e só depois que eu fui perceber isso. É um problema qualquer aqui com o microfone, né? Eu acho que desconfigurou alguma coisa aqui no computador e eu só percebi depois. Aqui na plataforma que eu utilizo para gravar os vídeos, está tudo bem. Só que na hora de salvar o vídeo, alguma coisa estava acontecendo errado e eu fiz o monitoramento, mas não vi o vídeo no arquivo principal, digamos assim, né? Na verdade, vou passar a ver agora, só para ter essa certeza. Mas aparentemente agora tá tudo bem. Eu peço desculpas a vocês. Preferi até retirar os dois vídeos lá, porque não dava para ouvir, estava muito ruim a qualidade, estava péssimo, e aí prefiro não deixar. Não dava para ficar aceitável. A qualidade do áudio é o principal, eu diria, no vídeo, né? Acho mais importante até que a imagem, a qualidade do áudio tem que estar bacana para vocês conseguirem ouvir tudo direitinho. Então peço desculpas a vocês. Infelizmente esses vídeos vão ficar fora. É o vídeo aí, se não me engano, 188, não, 189, não, 191 e 192 foram os dois últimos, 191 e 192, infelizmente vão ficar de fora, mas enfim, agora eu acho que vai dar certo. Esse aqui tá tudo certo nesse momento. Então, pessoal, hoje falando aqui sobre alguns assuntos que aconteceram em relação ao Cruzeiro. Foram poucos os assuntos, a gente teve uma grande novidade, que foi a apresentação desse terceiro homem que compõe e vai compor, né, o departamento de futebol do Cruzeiro, e a gente está falando de Edu Dracena, que será o diretor técnico. Então, essa tríplice, né, do departamento de futebol do Cruzeiro ficará da seguinte forma: o Alexandre Matos, né, que é o principal nome dessa tríplice, será ali o chefe do departamento de futebol do Cruzeiro. Aparentemente ele seria ali uma figura quase de CEO do departamento de futebol, né? Ele seria o responsável principal, o nome forte do Pedrinho para organizar o futebol do Cruzeiro. E aí o Paulo Pelaipe seria o diretor de futebol, enquanto o Edu Dracena seria o diretor técnico. Portanto, acredito que o Dracena vai ser aquele cara ali que vai conduzir, fazer a ponte, né, entre os jogadores e também a direção do Cruzeiro, né? O próprio Alexandre, o Pedrinho, né, o CEO, mais ali o Pedrinho e o Alexandre em si, muito mais o Alexandre. Portanto, vai ser aquele cara, ex-jogador, né, de grande qualidade, né, foi um excelente zagueiro, passou pelo Cruzeiro, foi campeão em 2003, também jogou no Palmeiras muito bem. Portanto, um cara inteligente, sempre demonstrou bastante inteligência, se preparou para isso, fez cursos. O Dracena vai ser um nome interessante, é um cara que tem toda a vivência do futebol, né? Sabe dialogar com os jogadores e com certeza vai ser uma importante ponte entre o CEO aí do futebol, o Alexandre Matos, e os jogadores do Cruzeiro. E também o Paulo Pelaipe vai ser o diretor técnico, como já tinha sido anunciado ontem, vai ser aquele cara que vai buscar, juntamente com o Matos, montar uma equipe do Cruzeiro já a partir do meio do ano. Imagino que eles já estejam com nomes engatilhados aí, não digo que estejam negociando, mas engatilhados do ponto de vista observações que já são feitas, né? Nomes que já estão no radar e que poderiam vir a fazer parte do Cruzeiro no meio do ano. Hoje houve até um cochicho aí de que o Alexandre Matos estaria atrás do Ramon Dias, treinador que saiu do Vasco. O Samuel Venâncio falou sobre isso e acha que não existe nada, até porque a ideia do Pedrinho, ele deixou isso bem claro, era dar uma chance ao Seabra, reforçar a confiança no trabalho do Seabra e não botar uma pressão nesse momento. E eu acho que o Ramon Dias também não é esse treinador todo. Ele deixou o Vasco depois de uma goleada por 4-0. Eu não vejo por que o Ramon Dias... Eu sinceramente, eu não gosto muito de procurar esse profissional do Vasco, não, porque o Vasco não tem nada a adicionar. O Vasco é um time que nos últimos anos, mesmo com a 777, nunca demonstrou grande avanço, até pior do que o Cruzeiro em muitas situações.
Portanto, eu não vejo muita vantagem em trazer um profissional que estava no Vasco, sinceramente, e que não conseguiu, mesmo com os aportes da 777, conduzir uma equipe aí minimamente decente, até porque o Vasco sofreu aquela goleada vergonhosa, vexatória em casa, 4-0 diante do Criciúma, foi o que culminou, inclusive, com a demissão do técnico Ramon Dias. Eu não vejo esse profissional vir para o Cruzeiro para resolver a situação. É claro que ele chegou no Vasco num momento muito ruim do Vasco, que parecia já destinado a cair para a segunda divisão, salvou o Vasco, é um fato, ainda que o Vasco, assim como o Cruzeiro, tenha de fato corrido risco até a última rodada ali, o Vasco sim, o Cruzeiro não, mas o Vasco na última rodada ainda podia cair, né? O Santos foi quem caiu, mas o Vasco em alguns momentos da última rodada até estava ali na zona de rebaixamento, acabou não caindo, mas eu acredito muito que o Cruzeiro vá sim dar uma chance para o Seabra. Esse jogo contra o Vitória foi importante, isso trouxe aí alguma motivação para dar um tempo maior aí para o Seabra, e eu acho que se o Seabra realmente não ficar no Cruzeiro, outras possibilidades devem ser estudadas e não o Ramon Dias. Na minha opinião, eu acho que outros nomes devem ser estudados, porque o Ramon Dias no Vasco não mostrou assim tanta coisa, pelo menos não esse ano. No ano passado foi bem, mas enfim, eu acho que outros profissionais deveriam ser levados em consideração caso o Seabra não fique. E isso vai depender, é claro, dos resultados. Se os resultados vierem, é óbvio que o Seabra vai ficar. E esperemos todos nós que venham esses resultados. A gente não vai torcer contra nada, sobretudo nesse momento aí em que o Pedrinho assume a equipe. Cruzeiro, se acumular alguma gordura até o meio do ano, eu acredito que pode até brigar por coisas maiores, né? Porque o investimento do Pedrinho existirá. Muito embora algumas questões aí estão aparecendo, que o Pedrinho até vem falando aos poucos, de situações financeiras. Aparentemente, nem tudo estava às mil maravilhas dentro do Cruzeiro, dessa gestão Ronaldo. Algumas questões ainda estão pendentes. Então, tem a negociação com o Matheus Pereira, que tem que ser fechada. O salário do Matheus Pereira era de 1 milhão de reais pagos pelo time árabe, pelo Al Hilal, e 1 milhão de reais pagos pelo Cruzeiro. Então o salário dele é de 2 milhões de reais. Ele vai ter que aceitar aí uma redução drástica no salário dele, caso ele queira assinar com o Cruzeiro em definitivo, porque o Pedrinho não vai pagar 2 milhões de reais para um jogador aqui no Brasil. Isso não existe. Portanto, ele vai ter que aceitar aí uma redução significativa do seu salário. Eu acho até que ele vai aceitar isso, porque ele quer ficar no Cruzeiro, até por tudo aquilo que ele contou, pela história que ele contou naquele vídeo emocionante. Eu não imagino que o Matheus Pereira vá recusar vir para o Cruzeiro. Ele sabe da realidade do futebol brasileiro, sabe que os salários aqui não serão tão exorbitantes quanto que ele recebia no Al Hilal, e nem podem ser. Portanto, acho sim que vai ter um final feliz isso aí, essa negociação que continua em andamento. Com o Al Hilal, a princípio, tudo bem, tudo certo. Falaram sim 5 milhões de euros, não sabemos se é realmente esse o valor, mas agora falta o acerto final com o Matheus Pereira. E aí, pessoal, vamos falar sobre alguns assuntos que aconteceram aqui ao longo do dia também. As parciais, né? O Cruzeiro já vendeu nesse momento 15 mil ingressos para o jogo de sábado contra o Internacional. 15 mil ingressos, um número que vai se construindo, vai se mostrando um bom número, mas esperemos chegar pelo menos a 30 mil no sábado contra o Internacional. É importante, vamos encarar o Inter, que é uma equipe muito forte. Estamos vindo de uma vitória importante contra a equipe do Vitória. Estamos vindo de uma mudança importante dentro do comando do Cruzeiro, né, com a chegada do Pedrinho. Acho que tudo isso vai levar a torcida para o Mineirão no sábado e esperemos sim ter um jogo, né, com um número confortável ali de cruzeirenses. Quem sabe passando dos 30 mil seria genial, seria sensacional. E claro, a torcida conta muito nesse momento. Vai ser o motor do Cruzeiro até que cheguem os novos reforços. Inclusive, eu quero falar sobre um assunto que o Samuel Venâncio trouxe aqui, que me causou alguma preocupação, que é o Dineno. Todo mundo esperava que o Dineno voltasse, talvez até contra o Internacional, mas aparentemente o problema na coxa dele não é assim tão simples, e ele vai passar por um processo de fortalecimento agora. Foi a informação que o Samuel Venâncio disse, portanto ele não vai jogar contra o Inter, não vai jogar na Sul-Americana lá na Colômbia, ele deve ficar um bom tempo, portanto, afastado do Cruzeiro, talvez mais 2 semanas, algo do tipo. É uma lesão não tão simples,
e o Cruzeiro não tem outro centroavante, né? Tem ali o Rafa Silva, que às vezes é improvisado, tem o Papagaio, que às vezes que entra também não tem ali tanta... enfim, não perdeu aquele gol imperdível. Portanto, a situação em termos de centroavante, a gente precisa realmente de uma resposta no meio do ano, porque não dá para ficar só com o Gineno, é o único centroavante de origem do elenco, né? O Rafa Silva é um cara que é um jogador que pode atuar como centroavante, mas ele não é aquele 9, ele é um cara que pode ser um falso 9, mas não um 9 clássico, né? E eu acho que o Cruzeiro gosta de jogar com um 9, né? Gosta de uma presença na área. O fato do Gineno ter capacidade de cabecear a bola, fazer gols de cabeça é muito importante. Quem sabe uma sombra para ele aí nesse meio de ano, né? Muito se fala do Gabigol, mas o Pedrinho já desmentiu, dizendo que é um jogador muito caro. E assim, pessoal, a gente tem que passar a entender. Primeiro, a gente tem que entender como é que vai ser essa SAF do Pedrinho. Ele vai investir dinheiro, mas quanto de dinheiro? Quanto a mais do que o Ronaldo? A gente tem que ver isso. O Cruzeiro está melhorando as suas finanças, né? Pouco a pouco, a dívida está sendo reduzida e também o que entra no clube, né? O que entra na SAF vem aumentando, né? O Cruzeiro vem buscando novas fontes de renda. Eu acho que vai sentir muito a questão da Copa do Brasil, que era uma renda importante para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro chega a uma quarta de final, por exemplo, iria acumular uma grande quantidade de dinheiro. Infelizmente, não vamos, caímos na primeira fase, isso custa, mas acho sim que o Pedrinho vai trazer jogadores importantes aí no meio do ano, talvez não um craque, uma estrela como o Gabigol dentro do futebol brasileiro, ele é um craque, uma estrela, mas talvez nós voltemos a brigar por jogadores de grande classe, né? Isso é algo que todos nós esperamos. Bom, pessoal, é isso em termos das informações que nós temos para hoje, não tem assim nada de muito mais. Seguimos aí de olho para saber o que vai acontecer, quais serão os próximos passos da SAF comandada pelo Pedrinho. Tem informação também de que a empresa, né, dele, a BPW Sports, ela tem os filhos do Pedrinho como sócios, e também me chamou a atenção aqui, essa é uma informação aqui do GE, que um dos sócios, né, é o Valdir Rocha Pena, que é o sócio também do supermercado BH. E o Valdir, eu acho que ele é atleticano. Alguém explica, alguém sabe detalhes disso aí, se isso é verdade mesmo? Então, em teoria, a empresa que é dona do Cruzeiro, SAF, que é a BPW, ela tem um sócio atleticano? Alguém explica isso aí para ver se isso é verdade mesmo? Porque pelo que eu entendi, pelo que o Pedrinho falou, quem estava comprando era ele e não o supermercado BH, ele deixou isso claro. Então aí tem um sócio do BH no meio, isso eu achei um pouco estranho. Essa questão da falta de transparência é um pouco complicada. Então, assim, a gente tem que saber direito o que é isso, né? Porque um atleticano como parte importante aí, como sócio da empresa que manda na nossa SAF, é uma coisa que me deixa um pouco desconfortável. Não sei vocês, mas eu não sei até que ponto isso é interessante, não. Ou pode ser que essa informação esteja errada também, e esse Valdir Rocha Pena não é atleticano. Eu procurei, mas não encontrei informação. O que eu vi foi o pessoal comentando que o Valdir Rocha Pena é atleticano. Talvez não seja, talvez possa até dar uma olhada aqui no Twitter mais uma vez, mas sei lá, eu tô com o pé atrás nisso aqui, mas vamos esperar as coisas se assentarem, mais coisas virem a público para a gente falar sobre isso. Mas seria uma pergunta interessante, por exemplo, em uma coletiva com o Pedrinho, quem é Valdir Rocha Pena, que era o todo mundo sabe quem era, o ex-dono do EPA, né, ou é dono do EPA, e o que ele tem? Por que ele está nessa BPW, que é a empresa que vai ser dona da SAF do Cruzeiro, e por que temos um atleticano aí no quadro societário? Seria interessante saber isso, se ele vai sair, né? O Pedrinho não está, quem está são os filhos dele, mas aí tudo bem, né? São as pessoas que vão mandar, serão os olhos do Pedrinho na SAF do Cruzeiro, até aí tudo bem, que o Pedrinho não esteja oficialmente no nome, mas, no quadro societário, mas me estranha um pouquinho esse Valdir Rocha Pena, que é atleticano, até onde se sabe. Se não for, peço desculpas, mas foi a informação que eu recebi aí do pessoal. Bom, uma informação aqui de última hora é que o Palácios pode estar saindo do Cruzeiro. O futebol colombiano vê com bons olhos a volta dele
Então, é uma informação que vem do GE. Aparentemente, no meio do ano, o Palácios, que perdeu completamente o espaço no time do Cruzeiro, deve voltar para a Colômbia, o seu país natal. Eu acho isso muito bom para ele, muito bom para o Cruzeiro. Espero que ele não tenha chances no Cruzeiro e vai para a Colômbia, vai para a sua terra natal, onde ainda tem ali algum prestígio, né, pela carreira que ele construiu. Mas no Cruzeiro realmente não deu certo o Palácios, o Heriberto Palácios. Portanto, que ele consiga uma boa carreira de volta ao país dele, a Colômbia. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Olha, se inscreva aqui no nosso canal, vai aparecer aqui para vocês se inscreverem no nosso canal. Peço a vocês que, por favor, também curtam, comentem. É muito importante, isso faz com que o nosso canal cresça. Estou vendo que o número de acessos está caindo muito. A gente tinha uns vídeos com 100, 200, 300 pessoas, agora está 7, 8, 5, 14. Está caindo um pouco, não sei se eu não entendo muito bem como é que funciona as métricas do YouTube, vou tentando aos poucos entender, mas se vocês puderem compartilhar com o pessoal, chegar a mais pessoas, para a gente crescer isso aqui, a gente tocar isso aqui para frente, né? Porque senão se ficar assim muito congelado também, sem crescer, a gente nunca vai conseguir os nossos objetivos, tá bom? Então, mais uma vez, aparecer aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o pessoal, grande abraço e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, tchau, tchau.